A humanidade, ao longo de milênios, cresceu, se expandiu, descobriu terras novas, dominou o mundo, dominou a natureza, mudou o meio ambiente para melhor ou para pior, mas a humanidade só conseguiu fazer isso por causa de uma única característica que as outras espécies não têm. É a capacidade de se unir em grupos grandes em torno de ideias, em torno de crenças, sem necessidade de haver uma realidade por trás disso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso e como isso influencia o sucesso do investidor no mercado financeiro. Em seu TED Talk, Bananas in Heaven, Yuval Harari fala sobre a capacidade da humanidade em se unir em torno de ideias, em torno de crenças e fazer disso a sua ferramenta para crescer e dominar o mundo. Ele dá alguns exemplos de como essa nossa capacidade transformou a humanidade, que há 70 milhões de anos era praticamente nada, em a espécie que é hoje, que domina todas as outras espécies, que domina a natureza e que continua evoluindo tecnologicamente, moralmente e em termos de qualidade de vida. É interessante que ele coloca também nessa apresentação como essa capacidade é que que faz com que o ser humano seja capaz de criar organizações que na realidade são fictícias, como empresas. O que é uma empresa? Nada mais é do que alguém ou um grupo algum dia registrou aquilo em um local que as pessoas acreditam que é o lugar onde se deve registrar uma empresa, e aí todas as outras pessoas passaram a acreditar que aquilo era uma entidade. Essa entidade contratou pessoas, empregou pessoas que acreditavam que, trocando o seu tempo, o seu conhecimento, no final do mês receberiam um salário. E é assim que tudo na humanidade é feito. A gente funciona em grupos gigantescos de pessoas que a gente não conhece, porque nós conseguimos nos unir em torno de uma ideia. Uma empresa, uma ideia, dinheiro é uma ideia. Aliás, o Yuval Harari menciona na palestra dele que o dinheiro é a maior prova dessa capacidade da humanidade em se unir em torno de ideias. Hugo Mercier e Dan Sperber, no seu livro Enigma of Reason, colocam que essa característica da humanidade de se unir em torno de ideias, ela só é possível porque nós gostamos de nos sentir em grupo. Nós temos a capacidade de colocar muitas vezes até provas reais, científicas, de lado para nos unir em torno de uma ideia, em torno de uma crença. E essa união só é possível porque nós gostamos desse tipo de suporte em grupo, o grupo suportando as pessoas. E para isso é necessário que nós conseguimos colocar de lado o nosso ego. É preciso que a gente aceite que a nossa ideia pode estar errada, e a gente acaba buscando explicações de por que a nossa ideia pode estar errada. Ou seja, nós perguntamos por que isso, ao invés de perguntarmos por que não essa outra possibilidade.
Essa característica de perguntar o por que não outra possibilidade é um dos fundamentos do investidor de sucesso. Por quê? Porque quando o mercado ele começa a se desenvolver, seja com os preços aumentando ou com os preços caindo, isso não importa. Quando o mercado está se desenvolvendo, ele está se desenvolvendo porque cada pessoa que compra, ela mostrou, digamos, no mercado de alta, a pessoa que compra, ela está realizando aquele objetivo de ganhar dinheiro e está vendo o preço subindo e pensando, realmente eu fiz a coisa certa. O reforço do preço subindo vai dizendo, não, eu fiz, vai confirmando, ou seja, como a grande maioria está se movimentando, confirma aquilo que aquele investidor, confirma aquela decisão daquele investidor. E isso continua indefinidamente, até que chega um ponto que os preços são insustentáveis. Mas a grande maioria continua nesse mesmo clima de realmente colocando mais dinheiro e comprando mais e mais, até que um dia aquilo não se sustenta e os preços caem e começam a gerar o medo. Só que esse medo é suportado pela mesma coletividade que estava levando os preços a subirem. Então, esse suporte da coletividade dá conforto. Apesar de financeiramente ser negativo, aquele investidor ele continua sem vender aquele ativo, porque a comunidade está dando suporte àquela decisão. Então, lá em cima, quando os preços estavam altos, para o investidor decidir, não, isso é insustentável e eu tenho que vender e sair, ela tem que agir diferente da coletividade. E isso vai completamente contra o nosso instinto de sobrevivência. Nós, humanos, só sobrevivemos e evoluímos porque nós tivemos a capacidade de nos unir em grandes grupos em torno de ideias. Só que isso é prejudicial ao pensamento independente. A gente está sempre querendo confirmação, mas a gente não pergunta por que não? Por que não essa outra visão, essa outra possibilidade? E quando isso é muito diferente da grande maioria, é muito difícil o investidor se colocar naquela posição e realmente agir conforme deveria estar agindo. Então, essa característica de sobrevivência em grupo, em comunidade, que impulsionou o crescimento da raça humana, ele acaba sendo um comportamento prejudicial à sobrevivência do investidor. E existem várias características que a gente vai discutir ao longo dos próximos vídeos que podem nos ajudar a entender e talvez até melhorar o nosso comportamento como investidor. Fique ligado na série, se inscrevam no canal, não deixe de dar um like nesse vídeo e nós estaremos aqui de volta na semana que vem, continuando a conversar sobre esse tema. Muito obrigado, boa semana para todos. Tchau, tchau.